Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Álgebra Linear. O assunto do vídeo de hoje é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. É justamente esse processo que vai permitir com que a gente consiga obter uma base ortogonal a partir de uma base qualquer de um espaço vetorial. Ao longo dessa aula, nós vamos denotar V por um espaço vetorial munido de produto interno e com uma norma proveniente desse produto interno. Bem, vamos começar entendendo bem qual que é o objetivo dessa aula. Dado uma base qualquer do meu espaço vetorial, conseguir uma base ortonormal do meu espaço, preservando o subespaço gerado. Será que a gente consegue isso? Vamos entender um pouco melhor o que isso está dizendo. Quando eu digo que eu quero que preserve os subespaços, eu quero que o espaço gerado pelo vetor V1 da minha base original seja exatamente o mesmo espaço gerado pelo vetor 1 da nova base. Com o espaço gerado pelos dois primeiros vetores, V1 e V2 da base original, seja o mesmo espaço gerado pelos novos dois vetores, o 1 e o 2 da base ortonormal que eu estou procurando. E assim sucessivamente. Dessa forma, essas bases vão estar reconstruindo os mesmos subespaços, só que a primeira base não era ortogonal e a segunda é ortogonal e ainda ortonormal. Como eu já mencionei na aula passada, dado uma base ortogonal, obter uma ortonormal é simples. Basta eu normalizar cada um dos vetores, ou seja, multiplicar cada um dos vetores por 1 sobre a norma deles. A dificuldade aqui está em conseguir uma base ortogonal que preserve os subespaços. Bem, mas antes da gente conseguir ver como que a gente faz isso, a gente vai ter que ver alguns resultados que vão ser bem importantes. O primeiro diz o seguinte: se eu tenho um vetor não nulo, então ele é ortogonal a V menos a projeção de V na direção de U para qualquer vetor V do meu espaço vetorial. Se vocês lembrarem em geometria analítica, isso era justamente a ideia da definição de projeção ortogonal. A projeção ortogonal de V na direção de U era um vetor paralelo a U e tal que V menos a projeção de V na direção de U tinha que ser ortogonal a U. O que a gente está vendo aqui é que mesmo para espaços mais gerais e para um produto interno mais qualquer, isso ainda é válido. Como que a gente prova isso? Se eu quero provar que duas coisas são ortogonais, eu tenho que provar que o produto interno delas resulta zero. Então, eu vou fazer o produto interno entre U e V menos a projeção de V na direção de U. Isso vai ser o produto interno de U com V menos o produto interno de U com a projeção de V na direção de U. Mas quem é a projeção de V na direção de U? É o produto interno de V com U divididos pela norma de U ao quadrado na direção de U. Essa foi a definição que nós vimos para a projeção na aula passada. Note que tudo isso aqui é um escalar, então ele pode vir para frente no meu produto interno. Além disso, produto interno de U com U é a mesma coisa que norma de U ao quadrado, ou seja, eu vou poder simplificar esses dois elementos. Simplificando esses dois, eu vou ficar com produto interno de U com V menos produto interno de V com U, como produto interno é comutativo, U e V, produto interno de V com U é a mesma coisa que U com V, e isso resulta zero. Ou seja, esses dois elementos são de fato ortogonais. Um outro resultado que generaliza esse anterior diz o seguinte: dado K vetores não nulos ortogonais de V, ou seja, 2 a 2 ortogonais. Então, para qualquer vetor do meu espaço, V menos a soma da projeção de V na direção de cada um desses vetores é ortogonal a cada um desses vetores. E como que eu provo que isso é verdade? Com o mesmo raciocínio que a gente fez no teorema anterior. Vou fazer o produto interno de o J, de um qualquer desses elementos, com todo esse elemento aqui, V menos esse somatório. Então, eu vou ficar com o J, produto interno com V, menos o J, produto interno com a projeção de V na direção de U, menos o J, projeção de V na direção de 2, até o J, projeção de V na direção de UK. Bem, mas quem são as projeções? As projeções é produto interno de V com U1 sobre a norma de 1 ao quadrado na direção de 1. Vou poder passar o escalar para fora, que já aparece aqui. Fazendo isso em cada um dos termos, eu obtenho toda essa expressão. Mas observe o seguinte: o J com 1, se J é diferente de 1, vai dar zero, porque eles são ortogonais. O J com o 2, se J é diferente de 2, vai dar zero, porque são ortogonais. O único desses termos aqui que vai sobrar é o próprio o J com o J. Ou seja, eu vou ficar com esse primeiro termo, o J produto interno com V, menos produto interno de V com o J, divididos pela norma ao quadrado de J, vezes o J com o J. Mais o J com o J, produto interno de J com o J, é a norma dele ao quadrado. Então, eu vou simplificar e eu vou ficar com o J produto interno com V, menos V com o J, que vai dar zero.
E eu posso fazer isso para qualquer um desses UJs aqui, para J igual a 1, 2 até K. Ou seja, para todos eles eu vou ter essa propriedade de que esse vetor é ortogonal a cada uma dessas direções, o 1, o 2 até o K. Bem, e o que isso ajuda? Nos permite criar uma sistematização para conseguir obter uma base ortogonal. Observe o seguinte, vamos pegar uma base B com vetores V1, V2, Vn, que é base do meu espaço vetorial. O que eu faço primeiro? Eu vou escolher o primeiro vetor, o 1, da base que eu estou querendo criar, como sendo o próprio V1. Por que eu estou fazendo isso? Porque dessa forma o espaço gerado por 1 é o mesmo que V1. O segundo vetor, o 2, eu tenho que escolher de forma que ele seja ortogonal ao 1, porque eu estou querendo construir uma base ortogonal. Então eu vou tomar ele como sendo V2 menos a projeção de V2 na direção 1. Eu sei que o 2 é ortogonal ao 1, ou esse vetor aqui é ortogonal ao 1, justamente pelo primeiro teorema que a gente provou nessa aula. Vamos olhar geometricamente o que está acontecendo. Eu tenho o meu vetor V1 e V2 aqui em azul. Eu estou escolhendo o primeiro vetor como sendo o próprio V1. Para a escolha do segundo vetor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu vetor V2 e escrever ele como sendo a projeção dele na direção de 1 e mais um vetor. Esse vetor que está sobrando para escrever o V2 é justamente a direção que eu quero pegar. É o que o V2 está conseguindo gerar de diferente do que o V1. Porque a projeção de V2 na direção do V1, ou projeção de V2 na direção do 1, que é igual, o 1 já consegue gerar. Então, o que me interessa é essa direção aqui, que é ortogonal ao 1. É esse vetor em vermelho aqui, que é justamente o V2 subtraído da projeção dele na direção de V1. Ou seja, é o que eu vou escolher como sendo o 2. Bem, o que eu faço a seguir? Agora, eu vou escolher o 3 como sendo V3 menos a projeção do V3 nas direções dos dois anteriores. O teorema que a gente acabou de ver assegura que esse vetor aqui, ou seja, o 3, vai ser ortogonal tanto à direção 1 quanto à direção 2. Ou seja, eu vou estar com os vetores o 1, o 2 e o 3 ortogonais. Geometricamente, o que a gente está fazendo? Eu já escolhi o vetor o 1 e o 2. O 1 está aqui em preto, o 2 aqui em preto. Eu tenho um certo vetor V3. Eu vou decompor ele, eu vou escrever ele como a soma de um múltiplo de 2, um múltiplo de 1 e mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa é que eu quero pegar como 3. Vamos dar uma olhada. Se eu faço a projeção de V3 na direção de 1, eu obtenho esse vetor em vermelho aqui. Se eu faço a projeção de V3 na direção de U2, eu obtenho esse vetor em vermelho aqui. Observe que se eu somar esses dois vetores em vermelhos com esse vetor pontilhado aqui em pé, vamos dizer assim, eu vou obter exatamente o V3. Esse mais esse dá o meu V3. Então, quem eu vou tomar como 3 é exatamente esse elemento aqui, que é o V3 subtraído da projeção dele na direção de 1, da projeção dele na direção de 2. Ou seja, é esse vetor aqui. Observa que assim, o 1, o 2 e o 3 são vetores ortogonais. E eu vou fazendo isso sucessivamente. No késimo passo, eu vou escolher o vetor UK como sendo VK menos o somatório das projeções de VK em todas as direções anteriores. Observe que esse meu somatório está indo até K-1 e não até K. Então, de fato, no caso 3, eu fazia 2 projeções. No caso 2, eu fazia uma projeção. No késimo passo, eu vou fazer K-1 projeções. Dessa forma, essa base que eu obtenho é ortogonal e eu estou garantindo que os subespaços gerados são exatamente os mesmos. Por quê? Porque o 1 é o próprio V1. O 2 é uma combinação linear de V2 e de 1. Observe que a projeção de V2 na direção de 1 é um múltiplo de 1. Mas 1 era o próprio V1. Então, isso aqui é uma combinação linear de V2 e V1. Portanto, está no espaço gerado por V1 e V2. E assim sucessivamente. Vamos fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro? Eu vou pegar a seguinte base de R3. O vetor V1, 1, 1, 1. O vetor V2, 0, 1, 1. E o vetor V3, 0, 0, 1. A primeira coisa que eu vou fazer é ortogonalizar. Então, eu vou pegar o vetor U1 como sendo o próprio V1. O segundo vetor, o U2, vai ser o V2, subtraído a projeção dele, do V2, na direção do vetor anterior, na direção de 1. Então, eu vou ter que fazer essa conta. Vai ser V2
menos o produto interno de 1 com V2 sobre a norma de 1 ao quadrado na direção de 1. Aqui eu estou considerando o produto interno usual, então vai ser o produto interno de 1 com V2 vai ser 1. O meu 1 é o próprio V1, então vai ser 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, que dá 2. A norma de 1 ao quadrado vai ser a norma desse vetor aqui ao quadrado, que vai dar 3. Então, eu vou ficar com o vetor V2 menos 2 terços do vetor 1, que resulta no vetor menos 2 terços, 1 terço, 1 terço. Agora, eu vou calcular o vetor U3. O 3 vai ser o vetor V3 subtraído da projeção de V3 na direção dos vetores anteriores. Então, a projeção de V3 na direção de 1 e a projeção de V3 na direção do vetor U2. Ou seja, vai ser V3 menos o produto interno de 1 com V3 sobre a norma ao quadrado de 1 na direção de 1, mais o produto interno de 2 com V3 sobre a norma de 2 ao quadrado multiplicado por U2. Ou seja, o vetor V3 é 0, 0, 1. O produto interno de 1 com V3, o 1 é esse vetor aqui. V3 é esse vetor aqui. O produto interno dos dois vai dar 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1, que deu 1. A norma de 1 ao quadrado, a gente já tinha calculado antes, é 3. O 1 é o vetor 1, 1, 1, que aparece aqui. Nessa segunda parcela, eu tenho o produto interno de U2 com V3. Esse é o vetor U2, esse é o vetor V3. Vai ficar 0 vezes menos 2 terços, mais 0 vezes 1 terço, mais 1 vezes 1 terço, que aparece aqui em cima. A norma de U2 ao quadrado vai ser o produto interno desse vetor com ele mesmo. Como está ao quadrado, eu não preciso extrair a raiz. Então, vai ser menos 2 terços ao quadrado, que dá 4 nonos, mais 1 terço ao quadrado, que é 1 nono, mais 1 terço ao quadrado, que é 1 nono, dá 6 nonos. Claro que eu posso simplificar aqui, deixei aqui indicado para ficar mais fácil de visualizar. Tudo isso vezes o meu vetor U2, que é esse vetor aqui. Fazendo essa conta, a gente obtém o vetor 0 menos meio e meio. Então, esses 3 vetores estão formando a minha base beta-til, que é uma base ortogonal. E se além disso eu quisesse que ela fosse ortonormal, o que eu tenho que fazer? Normalizar cada um dos meus vetores. Isso é, eu vou fazer o meu vetor W1 sendo o vetor U1 multiplicado por 1 sobre a norma dele. Qual que é a norma do meu vetor U1? É raiz de 3. Então, o meu vetor W1 vai ser 1 sobre raiz de 3 vezes 1, 1, 1. O meu vetor W2 vai ser o vetor U2 multiplicado por 1 sobre a norma dele, ou seja, 1 sobre raiz de 6 vezes o vetor U2. E o vetor W3 vai ser 1 sobre a norma de U3 vezes o 3, que é este vetor. Assim, eu obtenho uma outra base, que agora, além de ortogonal, é ortonormal, e ainda assim tem a propriedade de que o espaço gerado por esse vetor V1 é exatamente o mesmo espaço gerado por esse. O espaço gerado por V1 e V2 é o mesmo espaço gerado por esses dois primeiros, e o espaço gerado por toda a base é o R3, que obviamente é o mesmo espaço que o gerado por esse. Bem, nessa aula era isso que nós queríamos passar para vocês. Até o próximo vídeo.